curiosos, como estão? Quem aí gosta de dinossauros? Eles são enormes e habitaram a Terra há milhões de anos junto com outros animais gigantes. Alguns deles ainda permanecem entre nós, enquanto outros já foram extintos. No vídeo de hoje vocês irão descobrir 7 criaturas gigantes pelas quais você será grato por não existirem mais. E não esquece de esmagar o botão do like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E antes que eu me esqueça, deixe nos comentários também qual deles foi o que deu mais medo. Se atualmente pequenos ratos são desagradáveis para algumas pessoas, imagine se deparar com um rato de 3 metros e aproximadamente 400 quilos. Ele foi nomeado como o maior roedor que já existiu na Terra. Sua aparência era uma mistura de rato com esquilo e ele viveu há mais ou menos 8 milhões de anos atrás na Argentina. Hoje em dia o lugar conta com muitos outros roedores, mas até mesmo o maior que existiu era inofensivo, pois ele era herbívoro, ou seja, o Ratatouille de Chernobyl não trazia risco aos humanos. Na verdade, o maior perigo que ele poderia apresentar para a humanidade era o de esmagar uma pessoa com seu peso. O mais interessante é que, assim como os pequenos roedores, o maior rato do mundo ainda tinha medo de seres humanos. Mas sério, seria meio assustador ir no quintal de casa e se deparar com um bicho desses, ou pior, dentro. Como é comum nesse tipo de lista contendo os maiores animais, você pode concordar que os animais aquáticos não podem faltar. As piranhas são um dos peixes carnívoros mais temidos pela humanidade e também tiveram um ancestral gigantesco. Elas eram muito semelhantes às que nós conhecemos hoje em dia, com dentes afiados, pontiagudos, mas com uma pequena diferença no tamanho, pois os peixes piranha de antigamente chegavam a medir até mais de 1 metro de comprimento. Outra coisa curiosa é que as mandíbulas eram tão fortes, capazes de esmagar desde cascos de tartaruga até latas de ferro. E eu sugiro ao plâncton que ele proteja o seu balde de lixo com peixes desse. Elas eram incrivelmente temidas no passado, pois estudos comprovam que esses animais eram capazes de ter uma mordida mais forte do que a de um enorme tubarão ou até mesmo a de um tigre. Felizmente, elas viveram há mais de 10 milhões de anos atrás e nunca mais foram vistas. Ufa, não existe mais nenhuma maneira de ainda existir um desses por aí. Se insetos com muitas pernas não são uma coisa que você goste muito, então você ficará agradecido por não ter nascido na mesma época que a centopeia gigante. E esse bichinho faz parte dos quilópodes. Estudos comprovam que há milhões de anos atrás, a maior centopeia já vista chegou a medir 2 metros. Embora eles se alimentavam principalmente de plantas, acredita-se que quando a maior centopeia atingiu seu tamanho máximo, ela se tornou um super predador. De acordo com cientistas, o tamanho delas era comparado a de um jacaré, mas com uma velocidade absurda. E imagina só um animal desses vindo em sua direção com a única intenção de te devorar vivo. O que você faria? Eu iria sentar e esperar. Quem sou eu contra 100 pés? Eu realmente não sei quem os nomeou, mas chamar uma ave de pássaro do terror deve ter alguma explicação óbvia para tal. Esse grupo de pássaros gigante viveram há milhões de anos atrás. As maiores ossadas registradas dessas aves tinham mais de 3 metros de altura e eles viveram em quase todo o continente americano. Meus amigos, a avestruz está diferente. Esses animais eram carnívoros e, embora não conseguissem voar pelo seu peso excessivo, a velocidade deles compensava. Sua picada também era forte o suficiente para bater humanos e animais com apenas o abaixar da sua cabeça. Ou seja, ele praticamente não precisava de fazer absolutamente nenhum esforço para conseguir se alimentar. E agora, talvez você sabendo de tudo isso, fique claro o porquê do seu nome. O mamífero mais grande que existiu na Terra tinha em média de 4 a 5 metros de altura, e apesar de ter vivido há 36 milhões de anos atrás, esse animal foi responsável por causar extremo terror por onde passava. Eles inclusive foram os responsáveis por ter extinto os pássaros do terror. Mesmo que tenham contribuído bastante para que nenhuma dessas aves sobrevivessem, suas presas favoritas eram os rinocerontes. Sim, exatamente esses que você já deve ter visto no filme A Era do Gelo. E apesar do seu tamanho e força incomparáveis, essas criaturas muito semelhantes a lobos gigantes se uniam em grupos para poder caçar, e por isso muitos animais eram abatidos e deixados para trás pela matilha. O que causou a extinção desses animais foi o aumento do aquecimento global, o qual causou a separação da Antártida e Gondwana, isso há 23 milhões de anos atrás. Mas até hoje, alguns dos ossos dessas criaturas podem ser encontrados no oceano. Claro que os megalodontes não poderiam estar de fora dessa lista, não é mesmo? Essa é uma espécie extinta dos tubarões que viveu há cerca de 3 milhões de anos atrás. Esse tubarão era chamado assim por ter a mordida mais poderosa que qualquer outro animal poderia ter, e além disso eles mediam entre 18 e 20 metros de comprimento. Seus dentes tinham o tamanho da mão de uma pessoa adulta, e suas presas favoritas eram as baleias. E só pelo almoço deles vocês já podem imaginar o quanto eles eram grandes, né? De vez em quando eles também se alimentavam de focas e algumas tartarugas. Embora o tempo que as notícias declararam o animal
animal marinho extinto sejam consideravelmente baixos, não existe nenhuma evidência concreta de que ele realmente foi extinto, e que inclusive não exista mais nenhum deles vivendo no fundo do mar. O oceano é tão vasto e profundo que talvez nós nunca saberemos se ele ainda existe ou se não. E sinceramente, eu espero de coração que eles não apareçam tão cedo. E inclusive, manda lembranças pra Dory. Embora o Megalodonte era imponente, existia um super predador no qual ele disputou os oceanos, um animal marítimo conhecido como cachalote, mas nomeado de Leviatã. Recebeu esse nome em homenagem ao tão conhecido monstro marinho. Sendo assim a maior espécie de baleia já registrada, nossa amiga atingia mais de 17 metros de comprimento e ainda esbanjava de um sorriso afiado de 36 centímetros cada dente, sem contar as presas, que se aproximavam dos 45 centímetros. Essa era provavelmente mais semelhante às baleias assassinas e também se alimentava das tartarugas e tubarões. Apesar de serem relativamente menores do que os megalodontes, as leviatãs pesavam quase 2 vezes mais do que eles, e quando abriam a sua boca, representavam uma ameaça ainda maior do que qualquer outro predador. Entre 2010 e 2016, muitos banhistas e pessoas que frequentavam as praias encontraram dentes desse animal, o que pode significar tanto que o mar trouxe vestígios da sua extinção, quanto de que ele ainda está vivo. E eu só digo uma coisa, se eu encontrasse um dente de 40 centímetros na praia, com toda certeza eu nunca mais voltava lá. E aí, curiosos, diz aí, qual desses animais você acha que teria sido o mais perigoso? Se você assistiu até aqui, eu espero que tenha se inscrito no canal e já aproveita e segue o meu Instagram e o meu Twitter, que é @ocuriosoverso. E não se esquece também de ativar as notificações para saber de todos os segredos e curiosidades do planeta em que você vive. Eu sou o seu Curioso e vejo você em um próximo vídeo aqui no Curioso Verso. Até a próxima!